A minha vocação, ela tem início em Planaltina. É a minha cidade de origem, foi onde eu nasci, cresci também, humanamente, né? E também tive a oportunidade de ter uma experiência profunda de fé. Não que eu não tivesse ali em ambientes de igreja, né? Desde que eu era criança, meus pais já tiveram contato com ágape e outras realidades, enfim. Mas eu falo da relação pessoal com Deus, aquele encontro pessoal com Deus, né? Então, se fosse para datar um momento assim especial, que começou tudo, eu colocaria mais ou menos ali quando eu tinha 15 anos. 15, 16 anos, estava no primeiro ano do ensino médio e ali numa experiência profunda de oração num grupo jovem, né? Uma vigília, eu tive a oportunidade de ter uma experiência profunda de relação com Deus, na qual eu falava esses dias, né? Na qual eu percebi de alguma maneira que Deus era e que Deus é, na verdade, e que Deus me amava profundamente. E naquela experiência profunda ali de oração, né? Em que eu tive uma primeira conversão, eu também tive a oportunidade de perceber que Deus me chamava para o sacerdócio. Então, naquela mesma experiência de conversão, Deus de alguma maneira já ditou o modo como Ele queria, o que Ele queria na verdade da minha vida, com muita liberdade, né? Até porque naquele primeiro momento eu não aceitei a vocação sacerdotal, eu mesmo rejeitei, né? Mas mesmo rejeitando eu falava que eu iria fazer, contra a minha vontade. E a partir daquele momento eu comecei um processo de profundo discernimento vocacional, na qual eu conversei com padres, amigos, apresentei aquela realidade também à minha família. Naquele momento eu me assustei muito os meus pais, todo mundo na verdade ficou espantado, né? Porque nem eu esperava que eu fosse padre, eu nunca tinha pensado em ser padre. Mas foi engraçado que naquela experiência profunda de oração, Deus me permitiu ver coisas na minha história que antes eu não via. Essa foi a grandeza daquela experiência de oração, porque não foi somente um momento ali que do nada surge e depois passa. Deus, ele foi tão misericordioso comigo que me permitiu até visitar uma memória, né, do qual eu falava para meus pais que eu nunca seria padre. Acho que ele quase jogou na minha cara, né? Olha, o que você falou, o que tá dando, né? Então, naquela profunda experiência ali, Deus entrou na minha história e mostrou um caminho diferente. E a partir daquele momento eu comecei a mudar o percurso. Pensava de um modo, agia de um modo, tinha outras perspectivas. Perspectiva profissional, enfim, meus pais sempre colocaram, infundiram, eu acho, dentro de mim, né, uma perspectiva de profissional alta. Então, eu pensava em estudar, fazer mestrado, enfim, almejava as coisas altas, né? Eu lembro que até almejava estudar fora, essas coisas todas. E a partir daquele momento eu percebi que Deus queria algo diferente de mim. E aí eu comecei a me amadurecer nesse sentido, né? Jovem, empolgado, né? Com aquela recém-convertido, então tudo era novo, tudo era maravilhoso e eu queria ser padre. Com o tempo eu fui aprendendo também a amar minha vocação. No início era algo que eu fazia quase que, enfim, estou fazendo porque eu acho que é a vontade de Deus. Mas depois Deus foi curando até o meu coração e fazendo com que eu amasse a minha vocação. E aí eu comecei a me apaixonar. E naquele sentido, comecei a fazer os encontros vocacionais, animado, né? Teve um momento que meus pais falaram ali, espera um pouco. Agora não, agora você não vai, né? Eu até fiz os encontros vocacionais escondidos dele, né? Mas aí eles, não, espera um pouco. Eu era menor de idade, estava acabando o ensino médio ainda, né? Aí eu obedeci, né? Que, enfim. Mas aí no próximo ano, né? Eu falei assim, não. A coisa continua incomodando, meu coração continua inquieto e eu quero dar mais. E naquela experiência, né, participando de várias realidades paroquiais, né, às vezes de 2 paróquias ao mesmo tempo, em grupo de jovem, visitando outros grupos jovens, sendo cerimoniário. Eu nunca tinha sido coroinha, mas a partir daquele momento quis ser cerimoniário. Nesse momento eu passei por 3 paróquias, mais ou menos, né? Em Planaltina, a paróquia São Sebastião, onde já tinha sido batizado, recebi da primeira comunhão, e ali também eu tive essa oportunidade de ter essa experiência com Deus, né? Foi lá naquela capelinha ali, né? Uma experiência de vigília, de adoração, que eu tive essa oportunidade de ter esse contato com Deus. Depois comecei a trabalhar um pouco na paróquia Santa Luzia também, onde estava o Padre Ricardo, que me ajudou muito na minha vocação, e ali trabalhando muito, envolvido com a vida paroquial. E depois aí, nesse meio tempo também tinha contato com a Capela Santo Agostinho, né, que era uma capela ali onde eu estava inserido também, pastoralmente, dando catequese, que era da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, que virou paróquia de Nossa Senhora de Nazaré nesse meio tempo, né? As 2 paróquias, assim, foram recentes, né? Então eu, de alguma maneira, acompanhei, né, a criação dessas 2 paróquias, né? Tava no dia da criação da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, e ali trabalhei muito com o Padre Fabrício também, até que chegou o momento que eu falei assim, olha, eu preciso ir pro seminário, eu quero ir pro seminário, né? E Deus me chama. E aí eu deixei todas aquelas realidades, fiz 1 ano de faculdade de filosofia na UNB, acho que talvez um pouco influenciado pelo seminário também. Sempre quis ser professor, mas aí eu não sabia qual era a área que eu
que eu ia escolher, né? Acabei escolhendo filosofia. Aí tive uma experiência ali de um ano que foi muito importante pra mim, assim, que Planaltina é uma realidade diferente, né? Os meninos às vezes brincam, né, que é uma diocese diferente de Brasília. E ali eu tinha tido contato só com a espiritualidade de Planaltina, né? O povo mais carismático, essas coisas todas. E na UNB eu tive a oportunidade de ter contato com a igreja um pouco mais um todo. Porque ali você conhece gente toda muito diferente, né? Então eu tive contato com a comunidade católica ali, né? Conheci pessoas diferentes, né? E não só católicas também, né? Mas pessoas ali que não eram católicas, mas que eram pessoas boas. Enfim, essa experiência universitária para mim foi muito importante, que eu acho que abriu meu coração um pouco para o que viria dentro do seminário. Porque quando você entra no seminário, é conhecer coisas, conhecer realidades. Brasília, por mais que seja pequeno, cada lugar tem sua particularidade. E aí, nesse percurso todo de fé, de crescimento humano, crescimento espiritual, fui crescendo nesse relacionamento com Deus, né? Eu sempre falo, às vezes, quando eu tô conversando com jovens hoje, né? Às vezes dando formação, dessa importância de a gente criar um relacionamento pessoal com Deus. Então essa era a diferença. Porque antes, eu tava na igreja, eu tava nesse ambiente, eu tinha contato, participava dos vicentinos também, mas eu não tinha um relacionamento pessoal com Deus ainda. E quando eu tive essa experiência profunda de oração, eu tive a oportunidade de perceber, primeiro, que Deus é uma pessoa, 3 pessoas, na verdade, né? E Ele me chamava a ter uma intimidade profunda com Ele. E aí, quando eu percebi isso, as coisas começaram a mudar. É claro que conhecendo as minhas limitações, com as minhas fragilidades, teimosias humanas, todas permanecem, mas com uma perspectiva diferente, uma perspectiva não só humana, mas uma perspectiva sobrenatural. E aí, a partir daquele momento, eu fui me entregando a Deus e tentando ser dócil, né? Sempre acompanhado. Isso é uma coisa que eu olho para trás hoje, eu vejo com muita alegria e com uma graça também. Eu nunca andei sozinho. Primeiro, né, humanamente, sempre acompanhado dos meus familiares, e depois nesse âmbito da fé, né, sempre com a ajuda de algum padre orientando. Essa proximidade, a direção espiritual para mim foi muito importante, porque jovem, constante, é isso que Deus quer, é isso que Deus não quer, o que eu faço? Eu entro na faculdade, eu não entro na faculdade. Então, tendo um padre ali me ajudando, me orientando, com a experiência, né, foi muito importante para mim. E aí também a comunidade, os amigos, né, as pessoas ali que estavam na escola comigo, que eram do mesmo agora ambiente de fé, né, que eu já conhecia antes, né, mas aí conheci antes deles também ter uma experiência de fé, aí nos afastamos, aí depois da experiência de fé nós voltamos a ter um relacionamento, né, enfim. A própria experiência pessoal que eu tive com Deus também foi graças a uma amizade, né, alguém que fez um convite ali despretensioso, vamos participar de um grupo para você conhecer um pouco? Na hora, né, falei que não iria, né, mas foi engraçado que depois eu tive uma experiência e falei assim, eu quero ir. Do nada surgiu a coisa, eu falo que foi uma emoção mesmo do Espírito. Naquele momento, né, naquela experiência, Deus fez tudo. Então nunca sozinho, sempre acompanhado de outros. E aí no seminário aconteceu a mesma coisa, né, saí de casa, meus pais um pouco chorando, né, com aquela situação toda um pouco difícil. Ninguém na minha família tinha assumido uma vida religiosa desse tipo, né, e eu saindo com 18 anos também é uma situação nova, né, ninguém acho que espera isso hoje, né. Hoje as pessoas estão mais acostumadas com os filhos saindo com 30, enfim, 25, né, e 18, né, ainda muito novo, mas eu com muita decisão, né, com determinada determinação, como disse Santa Teresa d'Ávila, né, por graça, né, porque por mim eu não ia conseguir não. Fui pro seminário, arrumei minhas malas e fui lá de Planaltina até Taguatinga, seminário propedêutico, né, o percurso todo dos meus pais chorando, né, eu também, né, mas segurando um pouquinho, naquela experiência, e aí meus pais me deixaram, né, na porta do seminário propedêutico. E ali os primeiros padres que eu tive ali, que eu vi, né, entrando no seminário foi o padre Cícero e o padre Tiago, muito importante na minha formação. E aí eu entrei dentro do seminário, né, deixei, né, foi importante esse gesto, né, na hora que eu entrei assim, foi um pouco difícil, né, aí entrei pro seminário, fui direto à Capela do Santíssimo, fez uma oração, né, e aquele peso, né, meus pais estavam sofrendo muito, né, esse peso, querendo ou não, pesava um pouco sobre mim também. E aí eu entrei pro seminário e depois daquele momento fui lá pra capela, entreguei novamente a Jesus, né, e depois veio aquela alegria de novo, né? De fazer a vontade de Deus. É isso. Toda vez que a gente faz a vontade de Deus, por mais que pese em um outro momento, chega um determinado momento que você fica leve. E foi o que aconteceu. Depois eu comecei a encontrar com os meninos, fui pro meu quarto, né? Morava com uma pessoa, agora ia morar com 23 na época, né? 24 pessoas morando na casa, fora os 2 padres. Meu quarto tinha 4 pessoas também, então um quarto cheio, vivendo aquela vida de comunidade. No início de seminário é tudo muito bom, né? Meu ano melhor de seminário foi o propedêutico. Foi o ano que eu fui mais feliz. No final do dia a gente foi, comeu pizza, né? Fomos acolhidos,
unidos. Depois eu lembro que a gente rezou o Salmo 90 na capela, né? Ainda não rezou a liturgia das horas, né? Mas rezamos o Salmo 90. Fomos dormir, né? E você deita e você fala, caramba, tô no seminário. E, enfim, aí começou a vida intensa de seminário, propedêutico com essa dinâmica rápida, né? Aprendendo muito. Uma das coisas que nós não temos na paróquia, mas que o seminário de alguma maneira supre, é formação humana. O seminário muito preocupado em nos formar humanamente. Então, isso foi um dos tesouros que o seminário propedêutico me deu, né? Então, formação humana, constância, fortaleza, essas virtudes que às vezes são básicas, né? Mas que nos ajudam muito. Uma vida mais constante, acordar no horário, arrumar a cama, coisas pequenas, lavar o banheiro, ajudar os outros na vida de comunidade. Então, o propedêutico foi me dando esses tesouros todos, né? Depois, né, vivemos o seminário, né, com essa expectativa toda, às vezes apanhando, brigando, enfim, essas coisas todas. O seminário tem tudo isso, né? Alguns vão deixando, né, a vida do seminário, alguns que são amigos, né, mas que hoje, por exemplo, continuam amigos também, né? Teve uma pessoa que saiu no propedêutico, cara de Planaltina também, não tinha muito contato com ele, mas mesmo assim criou amizade com ele e hoje, né, por exemplo, sou padrinho do filho dele, né? Então o laço permanece. E aí fui pro seminário maior, começamos a estudar filosofia. O seminário maior também foi muito importante na minha formação, principalmente pelo padre Eduardo, né? Que era o reitor na época. Às vezes a gente não percebia, né? Mas ele era aquele homem que trabalhava dos bastidores e que nos dava suporte sem nós percebermos. Hoje, né, quando eu olho para trás, eu consigo ver isso, né? Então foi muito importante ele na formação, a filosofia também, tudo muito intenso. Também com crises, né, que vem às vezes, né? Mas muito feliz com a vida de seminário. Depois cheguei à teologia, com a admissão, essas coisas, e você vai percebendo que a coisa tá ficando séria, né? Tá ficando mais intenso, né? Mas com muita alegria. Chega um momento do seminário que você está cansado, você precisa ir tá recuperando as suas forças, né? Isso se dá pela vida de oração, pela vida de comunidade, né? Pelo contato que você tem ali com os outros. A pastoral ajuda muito, né? Então, de início, já me mandaram lá para Braslândia fazer uma experiência pastoral lá, né? Outro extremo de Planaltina, mas parecido também. Fui muito feliz lá também. É uma experiência rica de pastoral. Nesse meio tempo veio a pandemia. Foi um tempo assim difícil, né? A gente foi mandado para casa. Enfim, aquela situação toda, todo mundo nunca tinha vivido aquilo, mas graças a Deus também, né? Eu tive a graça de poder participar da missa também. Um padre se dispôs, né? Olha, venham para cá, né? A gente vai ter adoração, vai ter missa, e foi o que me sustentou. E nesse meio tempo fazendo monografia também, né? Então, uma loucura, né? Mas Deus foi sustentando. Começamos a teologia, e na teologia a gente tem que dar uns passos mais firmes, né? Vem o cansaço e de alguma maneira Deus vai provando na vocação, né? Para nós mesmos ir percebendo, olha, isso é vocação, isso não é vocação, mas de alguma maneira Deus vai confirmando. Pela igreja, que vai reconhecendo a vocação em nós, e também por nós mesmos, né? Que vamos nos sentindo que apesar de todas as dificuldades que nós temos, estamos felizes. Dificuldades tem. Foram muitas dificuldades que nós tivemos no seminário, né? Os mais diversos possíveis, a nível pessoal e a nível comunitário. Mas se olhamos para trás, né? Nós vamos percebendo de alguma maneira a mão de Deus, que vai conduzindo e nos fazendo mais fortes. E aí chega, né? A ordenação. O período de ordenação, né? Vem um pouco o nervosismo, né? Porque aí vem os escrutínios, os proclamas que são enviados pelas paróquias que nós já passamos. E nesse meio tempo já tinha passado pela pastoral vocacional, tinha passado também pela paróquia Nossa Senhora Aparecida em São Sebastião. Foi momentos felizes também, né? Que a gente cresce nessa dimensão de visão de igreja. E aí começou o processo todo. O período de ordenação diaconal é um período muito intenso, né? Tem um padre que sempre fala, ordenar é muito bom. E é muito bom mesmo. Ordenar é bom mesmo, assim. E esse período que antecede, assim, é um período, assim, muito feliz também. É um momento que você fala com pessoas que tinha muito tempo que você não falava, mas são pessoas que ficam felizes pela nossa vocação, querem ajudar, querem participar, rezam, estão unidos a nós, né? E é um momento que também nós voltamos à comunidade, porque cada um vai ser ordenado na sua comunidade de origem, né? Então, voltei para minha comunidade, né, conversando com um padre, né, conversando com algumas pessoas para organizar também, né, e nos empenhando também em organizar as coisas, né. Eu gosto dessa parte visual, né, organização mesmo dos convites, né, eu assumi com a ajuda de outro padre, né, então às vezes eu lá no seminário no meio tempo cortando convite, fazendo algumas lembrancinhas, né, para cada pessoa, né, e aquilo foi muito importante para mim, porque de alguma maneira eu participava de um modo mais concreto que aquela pessoa queria participar na minha ordenação, com a minha família, com os amigos, com a comunidade também que me acolheu, as pessoas, enfim, que
que eu fui adquirindo com o tempo. Até que chegou um determinado momento que veio a ordenação, foi com o Dom Fernando, foi no dia 22 de junho do ano passado. E foi um momento muito feliz, assim. Realmente, ordenar é muito bom. Dom Fernando, né, com aquele jeito também dele, uma pessoa que ama muito o sacerdócio, né, foi muito importante ordenar com ele, né. Quando eu cheguei na paróquia, né, tudo bem organizado também, os paramentos, as decorações, as pessoas se esforçaram muito, né, para acontecer e dar o melhor, não para mim, né, mas para Deus. E algumas pessoas, né, parentes que nem eram católicos foram participar também, né. Teve um parente que falou: nossa, nunca tinha visto algo parecido, né, e na ordenação, como o rito aconteceu, como aconteceria em outra paróquia, né, mas contudo com muito zelo. E isso fez com que as pessoas enxergassem Deus. E aí, a partir desse momento, né, trabalhei um pouco na paróquia onde eu estava, Nossa Senhora Aparecida, São Sebastião, e já fui enviado para outra paróquia, que é a paróquia Bom Jesus dos Aflitos, aqui no Areal. E aí tá sendo um momento muito feliz, que eu ainda tô lá também, né, moro lá com o Padre Ryan, e enfim, a vida de comunidade é uma vida muito boa. E também as pessoas da paróquia me acolheram muito bem, né, mas já me sinto como família nessa paróquia, né, eles me tratam muito bem, cuidam de mim, enfim, estão muito unidos agora nessa preparação da ordenação. E aí que mais uma surpresa de Deus, né? Minha vida é cheia dessas surpresas de Deus, né? E de alguma maneira, mais uma vez, né, Deus me surpreende, porque estávamos todos nós nos preparando para a ordenação sacerdotal, que seria agora 2 de agosto, né, aqui na catedral, e aí Dom Paulo de surpresa nos chama, sem dar assunto, pauta, só falou pra gente ir pra casa episcopal. E aí todos nós fomos pra lá, os diáconos, né, e aí ele leu uma carta, né, foi enviada pelo Vaticano, o Vaticano pedindo um diácono, né, pra ser ordenado em Roma por ocasião do Jubileu dos Padres. É o Jubileu da Esperança que nós estamos vivendo esse ano, foi instituído pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e aí nesse jubileu teria uma ordenação sacerdotal e o Vaticano estava pedindo um candidato. E aí o Dom leu a carta, né, olhou pra gente, falou que não queria escolher ninguém e perguntou o que nós queríamos fazer, né? E aí uma das pessoas que estavam lá, um dos diáconos, sugeriu que fosse um sorteio. E aí fez o sorteio, né? Todos nós bem espantados com essa situação. E nesse sorteio, né, caiu meu nome, né? E aí foi um momento de muito espanto, né? Os meninos falaram que eu fiquei aí com a cara bem assustada. Realmente estava assustado, né? Assustado e espantado, não sei qual é a palavra certa. Feliz, né? Mas eu acho que mais espantado do que feliz. E também sem entender, né? Às vezes, como Deus é maravilhoso, né? E como ele manifesta uma graça, assim, a instrumentos insuficientes, como diz o Papa Bento XVI, né? Nós nos enxergamos como instrumentos insuficientes. E o próprio sacerdócio já é uma graça, assim, que a gente não pode medir. Toda vez que eu estava meditando sobre o sacerdócio, eu só pensava nisso. Meu Deus, como o sacerdócio é grande. E como Deus é bom por estar me dando esse dom. E eu não mereço. Essa era a coisa mais clara que estava ficando. É graça. E aí ele dá esse a mais, né, em relação à minha vocação. E aí eu fiquei muito feliz com aquela situação, assustado. E a gente foi começando os trâmites para acontecer esse momento da ordenação. O Dom também estava feliz, né? E aí nós começamos a organização e é esse momento que nós estamos vivendo agora, de preparação, né? A ordenação vai acontecer no dia 27 de junho, né? Uma data também especial, que vai ser no dia do Sagrado Coração de Jesus, agora pelo então Papa Leão XIV, né? Que é outra graça também, né? O Papa Francisco estava muito debilitado, então de alguma maneira nós estávamos esperando que fosse algum cardeal que fosse presidir, ou algum bispo, né? Presidir a ordenação. Como estava acontecendo nos eventos do jubileu, né? Infelizmente, né, o Papa Francisco estava com uma enfermidade, né? Essa enfermidade, então estava esperando essa situação. Logo quando aconteceu esse momento, né? Foi um momento assim que eu já estava muito unido ao Santo Padre, rezando por ele, mas de alguma maneira isso despertou, né, um amor maior ainda a ele, né? E foi um momento que eu rezei muito. Esse tempo que o Papa Francisco estava doente, né? Foi um momento de rezar muito pelo Papa Francisco, de estar unido a ele, né? Já consciente dessa ordenação, né? E aí teve essa situação do falecimento do Papa, né? Todos nós nos comovemos, né? Foi diferente sentir, né? Foi a primeira vez que eu senti esse vazio da sé vacante, né? Antes, né, eu era muito novo, não estava muito consciente da coisa, mas agora, tipo, era um vazio que nós sentimos, né? Do luto também, né? Pela perda do Papa Francisco. E depois veio o momento do conclave e de alguma maneira Deus manifestou mais uma vez a graça dele. Realmente, onde tem um vazio, Deus abunda com graça. E é esse momento que nós estamos vivendo agora, de muita alegria, né? Pela eleição do Papa Leão e também por essa particularidade de saber que, com a graça de Deus, se tudo der certo, né, o Papa Leão que vai impor as mãos sobre a minha cabeça e tornar-me sacerdote, né? Essa graça muito grande. Então, é um momento que eu tô vivendo, tentando viver na oração. É claro que o coração fica um pouco ansioso, né, mas tentando sobrenaturalizar a coisa, né? Unindo aquilo, é claro, que é humano, né, com a organização, naquilo que eu posso fazer também, né, mas vivendo esse momento de profunda oração, né, e tentando viver bem esse mistério, né? Meus pais vão participar, né, a comunidade, né, as pessoas, os amigos estão se ajudando, se movendo,
né, para nos ajudar a viver esse momento juntos. Alguns amigos padres também vão participar, alguns irmãos de turma também estão se movendo, né, que agora, graças a Deus, a ordenação deles foi antecipada, vão poder participar como sacerdotes também. E, enfim, é um momento de muita graça. Tô com muitas expectativas, mas tentando manter o coração em Deus, né, para viver bem esse momento, né, da ordenação, essa data específica do Sagrado Coração de Jesus, e também o que vai vir depois, né, no dia seguinte, né, já é o dia do Imaculado Coração de Maria, né, então vou celebrar a minha primeira missa, né, no dia do Imaculado Coração de Maria. Então é muita graça, né, mas a gente também se reconhece como instrumentos suficientes. Então, em resumo, né, na minha história, é um momento de contemplar a misericórdia de Deus que vai se manifestando na minha vida e na vida dos meus irmãos, de perceber que Deus sempre nos dá mais do que merecemos. E, enfim, aquela expectativa de poder ser um bom padre, de ser um padre santo, né, contando com a ajuda daqueles que estão próximos a mim, do meu bispo, né, hoje Dom Paulo, que está sempre próximo também, e daqueles padres que de alguma maneira fazem parte da minha história, os familiares e amigos também, né? Tentar ser um bom padre desse modo e contando que, com a graça de Deus, possa ser um sacerdote segundo o seu coração. Às vezes é assustador, né? Você pensar, né? Como é que eu vou colocar em prática tudo isso que, enfim, nós estudamos por tanto tempo, né? Mas, de alguma maneira, eu acho que parte daquele princípio de que nós precisamos nos configurar a Cristo. Quanto mais vida de oração, e também se deixar a nossa vida de estudo também, que a gente não pode negligenciar, mais eu vou me tornar Cristo para aquelas pessoas, e é isso que elas precisam. Eu tava vindo agora pra catedral, e aí me mandaram o áudio de um videozinho de Dom Henrique, né, e ele lembrava daquela frase, né, do Curadas, que quando chega lá, tá meio perdido, né, encontra o menino, e pergunta pro menino onde é que era o caminho de aço. E aí o menino aponta, né, e ele vai e responde, olha, você mostrou o caminho de aço, agora eu vou te mostrar o caminho do céu. Então, toda essa realidade que nós vivemos no seminário foi para que nós, aos poucos, nos tornemos Cristo. E essa realidade nos é dada agora de modo mais sensível por causa do sacramento. Então, de alguma maneira, nós precisamos nos abandonar à graça de Deus e deixar que toda essa realidade que está aqui dentro de nós se manifeste a cada uma das pessoas que nós vamos ter contato, oferecendo para elas não os livros que eu tinha, que eu estudei, que eu tive contato, as aulas, mas o Cristo, que eu tive um contato e uma relação pessoal. O coração ele fica ansioso, a gente todo dia levanta pensando, tá faltando tal dia, eu não gosto de precisar muito do dia não, porque às vezes demora mais, né? Mas você pensa assim que tá faltando, né? Um pouco de tempo. E o coração fica um pouco ansioso, é claro, né? Mas tentando viver um espírito de oração, tentando enxergar ali aquilo como graça de Deus e o sacerdócio como essa grande graça de Deus. Agora, né, muita coisa tá fora do meu controle, né? Então, as coisas como vão acontecer lá, eu não tenho a menor ideia, né? Eu só sei que a passagem tá marcada, eu vou lá e vai ter a ordenação. Então, coisas práticas eu não tô tendo muito contato. Uma outra coisa, um padre amigo lá, ele vai me ajudando, né? Porque ele tá morando lá e fica mais fácil dele organizar uma outra coisa, o local da primeira missa, enfim, essas coisas todas. É o padre Reinaldo. Mas aí o resto a gente tem que realmente fazer aquele gesto de se abandonar à divina providência. Então, como é que eu tô me preparando para minha ordenação? Olha, se abandonando em Deus. Tem coisas que, enfim, eu não posso organizar, não posso fazer. E esse gesto de se abandonar à divina providência é um gesto bonito também, porque você deixa que Deus realize do modo como Ele tá querendo que a coisa seja feita. Tá sendo esse modo, assim, geralmente, né? E tentando fazer as coisas como já estava fazendo antes. Então, tentando ainda viver esse tempo ativo da vocação diaconal, né? Vivendo bem o diaconato, trabalhando na paróquia, dando formação, fazendo aquilo que me é possível, ajudando o padre, dando suporte a ele, tentando fazer aquilo que tem para fazer todos os dias, mas é claro que um coração voltado para o dia 27. Eu vou repetir as palavras do Papa Leão XIV agora no último Ângelus, né? E que o Papa João Paulo II já tinha dito a nós, né? Não tenha medo. Quando a gente começa a se movimentar em relação à vocação, dá muito medo, assim, de verdade. O coração fica meio assim, não sei o que vai ser da minha vida, como vão ser as coisas. A vocação da gente é muito imprevisível, né? Toda hora Deus, de alguma maneira, ele muda o cenário. Então, é normal ter medo, mas é a melhor coisa do mundo. Se for a sua vocação, é a melhor coisa do mundo. É a sensação que eu tenho, assim. Eu me sinto muito realizado, muito feliz na minha vocação, porque eu sinto que é aquilo que Deus queria pra mim e eu quis aquilo também. E vivendo essas duas vontades unidas é um momento muito feliz. Então eu tô muito feliz com a minha vocação e é importante não ter medo, porque Deus ele pode fazer grandes coisas na nossa vida sem que a gente perceba. Grandes coisas que às vezes não vai ficar evidentes ao mundo, mas que quando você chegar ao final da vida, eu acho que a gente vai poder dizer, eu tive uma vida boa.